Bem, pessoal, vamos de BTC no fim de tarde dessa quarta-feira, 24 de maio. Agora na Espanha, 22 horas e 19 minutos. No Brasil, 17h19. Gente, no gráfico de 4 horas, aquela nossa cunha inicialmente prognosticada aqui, ó, identificada, acabou rompendo para baixo. Então, das duas, uma. Ou a gente está desenhando uma figura triangular ligeiramente mais ampla, com esses dois fundos ascendentes aqui se linkando, já que depois dessa mega agulhada de hoje, onde ela fez a mínima BTC em 26.080, os fundos subsequentes aqui no 4 horas ficaram ascendentes. O candle subsequente fez um fundo ascendente em 26.159 e esse candle de agora, cujo desenho começou às 17 horas aí do Brasil, fez a mínima em 26.244. Então, ou a gente está fazendo uma cunha triangular mais ampla, ou a gente está fazendo um grande fundo duplo. Então a BTC ainda poderia cair para 25.811. Vamos ver qual vai ser a figura de acumulação que ela vai protagonizar aqui no gráfico. No semanal, os fundos ainda estão ascendentes. A agulhada do dia 8 da semana que se iniciou em 8 de maio está lá em 25.800 e pouquinho. O fundo dessa semana até agora ficou desenhado em 26.076, exatamente como a gente analisou ali no 4 horas. Vou pular para os 6 horas, que também ficou meio esquisito. Seria preciso desenhar um corpo real aqui, comprador, ou um doji vendedor, de retorno em direção à aresta superior, que está lá em 27.200. Mas segue aqui ainda vigente uma sequência de fundos ascendentes, porque esse fundo aqui ficou em 25.800 e tal, e esse fundo de hoje está em 26.080. De uma maneira geral, a outra possibilidade ainda segue, de uma maneira geral, a vigência de uma cunha triangular. A outra possibilidade seria formar um fundo duplo com essa agulhada de 25.800. No diário, a BTC ficou muito esquisita, mas ainda está desenhando fundos ascendentes em relação à agulhada de 12 de maio. E topos descendentes. Então, é possível que a nuvem sustente como suporte e a gente se desdobre aqui numa pernada em direção a 36 mil dólares. Os indicadores, os demais indicadores dão conta, principalmente no 4 horas, que não tem mais para onde cair. O RSI estocástico está no limbo, está no chão. No semanal, a gente está desenhando fundos ascendentes também, que provavelmente vão levar a BTC em direção a essa pernada impulsiva subsequente. Também não tem para onde cair. Mas, enfim, o mercado está muito nervoso, o mercado tradicional, por conta dessa possibilidade real de um calote da administração federal norte-americana. O VIX chegou a bater mais de 11%. O VIX mede o pânico no mercado financeiro tradicional. No intraday, a BTC tá um reloginho, hoje deu bons trades, mesmo com toda essa volatilidade. Os sinais na sala de sinais e no copy trade fecharam no gain, com lucro no bolso dos assinantes. No meu indicador aqui, o Lianov Future, que prognostica os 50 candles nos 5 minutos para o futuro, a gente vai ficar acumulando ainda um pouco na banda inferior da banda de VWAP no intraday, para depois buscar a própria banda no intraday, que ficou lá em 26.600. É bem provável que até a virada da VWAP de hoje para amanhã a gente retorne para 26.600, porque a VWAP atrai o preço como uma força gravitacional. A VWAP semanal ficou ali perto da linha d'água, em 26.900. A linha d'água está em 27.050. Na seara fática, o navegador Brave, compatível com a Web3, agora vai permitir a interação com NFTs. É um navegador Web3 friendly e vai permitir a gravação de vídeos com NFTs verificadas. E muito provavelmente num futuro não muito distante, nós seremos meras NFTs para os sistemas, e a linkagem de NFTs verificadas, como se fosse uma identidade, vai atribuir autenticidade aos vídeos upados na Web3, por assim dizer. E uma empresa de cibersegurança, Unciphered, ela acabou revelando que conseguiu
fazer o hackeamento de uma carteira física da Trezor. Essa empresa de cibersegurança revelou que fez vários testes e ela teria conseguido, sem as 24 palavras e sem a senha de acesso a um Trezor T, hackear esse dispositivo. É tudo muito técnico. Essa empresa revelou a CoinDesk que fez uma série de testes, conversou inclusive com a Trezor, que é a fabricante da Trezor T. Tudo é muito técnico. A equipe realizou uma demonstração em laboratório que acabou revelando ser capaz de invadir um Trezor T, o dispositivo, que para ser acessado necessita de uma senha e obviamente eles conseguiram entrar no dispositivo sem a senha e, por sua vez, eles conseguiram acessar os criptoativos. A Trezor avisou que não acompanhou os testes, mas está ciente da técnica utilizada e que vai eventualmente corrigir os bugs ou fazer um recall. Vamos ver como isso vai se desdobrar. E um fractal aqui de um trader está revelando que o próximo bull run da BTC vai levá-la a no mínimo 160 mil dólares. Segundo segundo esse trader, a gente está aqui no ponto 8, um pouco antes de julho de 23, e a movimentação da BTC vai ser no sentido de buscar no mínimo 160, podendo buscar algo em torno de 315 mil dólares. Na seara geopolítica e finanças internacionais, o Partido Republicano e os negociadores de Joe Biden retomaram as tratativas para aumentar o limite do teto do endividamento, mas ainda há um sério impasse. Os democratas ainda insistem em aumentar os impostos e os republicanos não aceitam o aumento da carga tributária. E as chances dos Estados Unidos darem o calote já chega a 25%, segundo o JP Morgan. Para alguns analistas, principalmente ex-funcionários da Secretaria do Tesouro norte-americano, não tem mais tempo para promover um leilão de títulos de Treasuries. Os Estados Unidos vão ter que parar de pagar os juros em poucas horas. E a pergunta que todos estão fazendo: como o Federal Reserve vai reagir a um eventual rompimento do teto ou a um default? Tem duas possibilidades. A principal, a mais factível, é que o Joe Biden vai invocar a 14ª emenda e vai emitir os treasuries, vai fazer os leilões, mas o grande medo do Federal Reserve é que esses leilões, numa primeira rodada, vai ser mais de $1 trilhão, não encontre liquidez, não encontre comprador. Aí o Fed teria que ser obrigado a criar uma conta contábil ad infinitum para os bancos vão lá, entram nessa conta do Fed, sacam a grana com o compromisso de comprar os títulos. Na verdade, o mercado vai ser inundado com dinheiro recém-impresso, por assim dizer. Para a BTC é muito bom. A outra possibilidade é que o Joe Biden não faça uso da 14ª emenda, que ele pare de pagar os juros, aí o Fed vai ter que entrar imprimindo dinheiro do mesmo jeito, porque muitos bancos estão no gargalo e precisam dos juros para repassar os juros para os clientes. Ou seja, sim ou sim, vai dar problema e vai dar problema. Para a BTC, qualquer cenário é muitíssimo bom. E a recepção efusiva do Mohammed bin Salman, que recebeu o ditador presidente da Síria, Bashar al-Assad, é uma afronta, segundo os diplomatas norte-americanos, é uma afronta aos Estados Unidos. O Bashar al-Assad é um ditador hostil aos americanos, muitíssimo amigo do Vladimir Putin, muito alinhado com o Irã também, e agora essa recepção efusiva do Mohammed bin Salman em relação ao Bashar al-Assad, que acabou ingressando de volta na Liga Árabe com esse tipo de recepção, é uma afronta aos Estados Unidos. Esse alinhamento Arábia Saudita, Rússia de Putin e Bashar al-Assad, além do Irã, esse alinhamento desses 4 países é um verdadeiro desafio geopolítico e diplomático para os Estados Unidos. A administração Joe Biden meio que deu de ombros
para essa problemática, mas agora o fato é que os laços estão se estreitando entre esses quatro países que são claramente hostis à administração Joe Biden. O Trump circulava tranquilamente no Kremlin, em Riad, na Arábia Saudita, enfim, e agora tá tudo meio desconectado. O Joe Biden na campanha presidencial, ele e a sua vice Kamala Harris, eles acusaram o Mohammed bin Salman de ter assassinado um jornalista, o Jamal Khashoggi, num consulado saudita em território turco. O Mohammed bin Salman nunca teria perdoado o Joe Biden e a sua vice, e por isso agora o mundo chegou nesse estágio bizarro de coisas. Para a BTC também isso é muito bom, porque enfraquece o dólar norte-americano. Gente, a BTC, na minha leitura, tem duas possibilidades de acumulação. Ou vai fazer um fundo duplo com essa agulhada em 25.800, ou vai desenhar fundos ascendentes, já está desenhando topos descendentes, e desenhar uma grande figura de acumulação maior do que aquela inicialmente prognosticada. Tá bom, pessoal? Se nada fugir do script, eu volto amanhã para analisar a própria BTC. Fiquem com Deus, e quem quiser sugerir, é só colocar nas mensagens abaixo. Até amanhã, fiquem com Deus, grande abraço.